É com muita alegria, com muito prazer, com muito amor no coração, que nós estamos reunidos mais uma vez nesse grupo, a fim de estudarmos a nossa doutrina espírita. Apesar da ausência de alguns amigos, nós vamos mandar muitas vibrações boas para que onde eles estiverem recebam o nosso abraço, o nosso carinho. E nós aqui de nossa parte solicitamos mais uma vez a ajuda dos nossos mentores desse trabalho, os mentores dessa casa espírita, para que conduzam da melhor forma possível esse nosso estudo. Que o Dudu receba toda a inspiração necessária no dia de hoje e que possamos assim sair daqui melhores do que quando chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, não chegou ninguém. Depois, no final, eu falo novamente se chegar alguém diferente sobre a reunião da semana que vem, porque uma informação importante que a gente já queria deixar, depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também, é que essa reunião da semana que vem, como ele vai ser um estudo mais aprofundado, o Francisco, quem vai conduzir o estudo, ele pediu para que ele fosse de, pelo menos, vai ser de 1h30 o estudo. Então ele vai fazer uma dissertação por pelo menos 1 hora, algo em torno disso, e depois ele vai abrir um tempo de aí, uma meia hora para a gente fazer um debate e perguntas a respeito do tema, que é um tema bastante profundo, né? Que a gente estudou sobre isso quando a gente estava, eu acho que se não me engano, foi no começo de junho, a gente estava estudando sobre aquele título da loucura, suicídio e obsessão, né? Então ele vai retomar isso aí e vai trazer um estudo que o tema é aquele que eu já disse, só repetindo, é a idiotia e a loucura pré-Kardec, reflexões à luz da doutrina. Ele vai fazer esse estudo, se disponibilizou, o Vitor, né, convidou ele se disponibilizou, fez esse estudo e vai apresentar ele para a gente na semana que vem. Então vai ser uma oportunidade imperdível que a gente tem que aproveitar. Ele está se dispondo a fazer um estudo que vai ser de grande aprendizado para todos, sem sombra de dúvidas. E hoje, então, retomando nosso estudo, nós estamos no primeiro capítulo, na pequena conferência espírita, no terceiro diálogo com o padre. Nós estamos na página 106, para quem quiser acompanhar. Nós estamos na página 106, no quarto parágrafo. Eu já vou compartilhar aqui também. Só um momento, por favor. Não, não é essa. Compartilhei uma errada. É essa aqui. Ok. Vamos lá. Nós paramos aqui nessa questão. Padre, as evocações, entretanto, não são feitas segundo uma fórmula religiosa? E Allan Kardec então respondeu a ele: realmente, o sentimento religioso domina nas evocações em nossas reuniões, mas não temos fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma é nada. Nós os chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem sua permissão e, portanto, que eles não virão sem que Deus o permita. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque essa é uma condição necessária para as observações. E, em segundo lugar, porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja a sua condição, feliz ou infeliz, no mundo espiritual. Fazemos um apelo aos bons espíritos, porque, conhecendo que há bons e maus, desejamos que estes últimos não venham tomar parte fraudulentamente nas comunicações que recebemos.
Que prova tudo isso? Que não somos ateus, o que não quer dizer que sejamos professos de religião reformada. Então, aqui nessa questão, o padre questionou a Kardec se essas evocações não seriam feitas segundo uma fórmula religiosa, né? E Allan Kardec, então, diz para ele que, no fundo, o sentimento religioso acaba dominando essas evocações, né? Mas não existe uma fórmula pronta para que essas evocações aconteçam, né? A gente acredita que sempre Deus permite que os espíritos venham se comunicar conosco, né? Nos trazer ensinamentos, nos trazer reflexões, aqueles que vêm em busca de auxílio, recebem a permissão para que possam receber esse auxílio através de um tratamento, por exemplo, de um tratamento de socorro, como pode acontecer. E, enfim, não existe uma fórmula pronta para que aconteça essas evocações, né? Na verdade, o que ele fala aqui é que essas evocações acontecem nos trabalhos com muita calma e recolhimento, com equilíbrio, né, em harmonia, né, de forma que as comunicações possam transcorrer de forma satisfatória, né. E no final, né, ele fala, olha, aqui que prova tudo isso, né, que na verdade os espíritas não são ateus, mas também não quer dizer que nós sejamos professos de alguma religião reformada. Ou seja, o Espiritismo ele tem sim, a gente sabe que o Espiritismo é formado por um tripé, né, que é religião, filosofia e ciência. Né? Então ele tem um pouco sim de religião, ele tem o seu lado moral, né? E Kardec deixa isso muito claro. Mas o Espiritismo ele não vem apegado a rituais, a dogmas, aquela maneira que algumas religiões têm, que você tem que manter certa postura para fazer isso. Ora você tem que levantar, ora você tem que sentar, você tem que estar assim para... Enfim, não é isso que importa, né? No trabalho, não é isso que vai nos fazer diferente ou melhores, né? Então, o Espiritismo não se apega a essas questões de rituais, ok? Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse parágrafo? Não? Podemos dar sequência? Acho que ele está assim, bem claro. Se alguém quiser me corrigir em algum momento, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Padre, pois bem, que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? A pergunta é muito interessante. Os bons nos devem aconselhar e guiar. Suponhamos que eu não tenha religião alguma e queira escolher uma. Se eu lhes pedir para aconselharem-me se devo ser católico, protestante, anglicano, quaker, judeu, maometano ou mormon, qual será a resposta deles? Né? Ou seja, padre questionando a Allan Kardec, se ele fizesse essa pergunta aos espíritos, qual que seria a religião correta para ele poder seguir, né? Então, Allan Kardec traz a sua resposta bastante esclarecedora, né? Há dois pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais, comuns a todas, e os princípios particulares de cada uma delas. Os primeiros são os de que falamos há pouco. Estes são proclamados por todos os espíritos, qualquer que seja a sua classe. Quanto aos segundos, os espíritos vulgares, sem ser maus, podem ter preferências, opiniões. Podem preconizar esta ou aquela forma, animar certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservaram as ideias da vida terrena, seja por prudência para não assustar as consciências timoratas. Acreditais, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fénelon, dirigindo-se a um muçulmano, irá inabilmente dizer-lhe que Maomé é um impostor e que ele será condenado se fizer cristão? Não o fará, porque seria repelido. Aqui então, Allan Kardec deixa esclarecendo, começando a esclarecer
a esse questionamento, se os espíritos superiores fossem questionados sobre uma religião melhor ou correta a ser seguida, que são alguns pontos que precisam ser considerados, né? Os princípios gerais de cada uma e os princípios particulares de cada uma delas, né? Então, assim, igual ele perguntou, ele disse aqui, né, que se um espírito esclarecido fizesse uma pergunta a um muçulmano, que ele dissesse que Maomé fosse um impostor, é óbvio que aquela pessoa não ia aceitar essa posição do espírito superior. Então, na verdade, ele vai dizer um pouco mais aqui à frente o seguinte, ó. Pessoal, por favor, se alguém quiser me interromper, fazer alguma correção, um comentário, por favor, fiquem à vontade, tá? Em geral, os espíritos superiores, se a isso não são solicitados por alguma consideração especial, não se preocupam com essas questões de minúcia. Eles se limitam a dizer: Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a bondade e justiça de Deus, que dá de Deus a maior e a mais sublime ideia e não o rebaixa emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a amarem-se todos como irmãos, que condena todo mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade. Aquela que procura melhor combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. Aquela, finalmente, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal. Ela não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Vede, julgai e escolhei. Ou seja, ele deu uma resposta assim muito esclarecedora, né? Cada um tem que escolher, julgar aquilo que é melhor para si, né? E eu tenho um filho de 14 anos, né, adolescente, e ele está naquela fase de muito questionamento, né? Ele participa, a gente faz o culto do Evangelho no lar, ele participa com a gente, mas ele faz muitos questionamentos, né, em relação a tudo, em relação a Deus, né, da existência de Deus. Como é que você me prova? Ele está naquela fase assim, de querer provar, né? Como é que você me prova que Deus existe? Ah, tá, mas surgiu. Como é que Deus fez o mundo? Muitos questionamentos, né, inerentes principalmente a essa fase que ele vem vivendo, que é de descoberta, que é a nossa fase de adolescência. Mas eu costumo dizer para ele, eu e minha esposa, a gente fala muito isso, né? Que a religião, a gente acha importante a religião, eu explico para ele da seguinte forma. Religião, para mim, ela é uma bússola, né? Ela te mostra o caminho a seguir. Ela vai te trazer informações, questionamentos, vai te fazer pensar sobre tudo aquilo que você faz na vida. Mas, na verdade, no fundo, eu falo para ele, o que faz a diferença não é a religião que a gente segue. Eu posso ser espírita, eu posso ser católico, eu posso ser de qualquer outra religião, mas se eu não fizer o bem, se eu não amar o próximo, se eu não respeitar o próximo, se eu não fizer tudo aquilo que eu preciso fazer para me melhorar, para me evoluir, para me ser um ser humano melhor, de nada adianta eu seguir uma religião, né? Então eu costumo dizer para ele assim que a maior religião, a melhor de todas é o amor, né? Amor por si e amor ao próximo, né? Principalmente por aqueles irmãos em necessidade que estão o tempo todo ao nosso lado, né? E que precisam muito de ajuda, né? Então, assim, para mim, eu tento passar isso para ele, que a melhor religião, e creio que eu acho que é nesse sentido que Kardec quis trazer essa resposta dos espíritos superiores, o que eles falariam, qual que é a melhor religião. Cada um, igual ele colocou no final, vede, julgai e escolhei. É aquilo que faz sentido, né? Como eu costumo dizer, eu respeito, eu tenho amigos de diversas religiões diferentes,
tenho amigos, inclusive, que são ateus, mas eu tenho um amigo que é um ateu, que é uma pessoa de um coração elevadíssimo. Então, talvez ele, que tenha a crença dele ou a não crença dele, talvez faça coisas que são muito mais nobres e que realmente faz muito mais do que talvez eu, que falo muito, mas faço pouco, né? Então, acho que a religião nos ensina, mas não é ela que vai nos salvar, se é que assim pode ser dito. Ideli, por gentileza, quer falar? Nossa, eu quero te elogiar, menino, você estudou mesmo, hein? Puxa vida, tá bacana isso hoje, hein, Dudu? Parabéns, viu? Tá muito bom. Essa resposta do Kardec aqui também é excelente, não, gente? Que coisa, né? E pensar que depois o Espiritismo foi tão perseguido, né? Sempre tão mal visto, porque achavam que era bruxaria, que era coisa fora, e aqui já Kardec dando uma explicação tão linda, que às vezes hoje em dia você vê na internet, né? A melhor religião é aquela que te torna uma melhor pessoa. E olha lá, e falam, né? Foi Madre Teresa de Calcutá que falou, não duvido, deve ter falado mesmo. Irmã Dulce, Chico, mas olha lá, Kardec já está falando aqui, né? Quer dizer, o que os espíritos superiores vão falar? Qual é a religião que você deve seguir? Aquela que te tornar um homem melhor, um homem de bem, caridoso, respeito ao próximo, amoroso, empatia é a palavra do momento, né? Quer dizer, quando você consegue sentir na pele o que o teu irmão está sentindo. Então, é maravilhoso, né? Está tudo aqui já. E aí, de quanto tempo, né? E aí veio o Espiritismo, depois ainda foi tão perseguido perto de outras religiões. E é o que o Dudu está falando mesmo. A gente percebe que não é a religião, não transforma a pessoa. A gente vê pessoas de mau caráter em todas as religiões. No Espiritismo, no catolicismo, no protestantismo. A pessoa vai se aperfeiçoando e às vezes a religião dá uma ajuda. O Espiritismo, por exemplo, quando ele te mostra essa existência eterna do Espírito, ela te dá uma grande responsabilidade. Então, se você for pensar bem, né, que você está gravando aí na sua consciência o bem ou o mal que você praticar, então te torna uma pessoa mais responsável, mais conscienciosa. Mas, mesmo assim, a gente vê muito mau caráter ainda, né, em todas as religiões. Sem dúvidas, né? Como eu penso, né? Como eu disse, né? A religião é uma bússola, né? Ela te mostra o caminho, mas é você que tem que percorrer o caminho, né? A religião não vai te fazer melhor, né? Igual nós temos a bênção, né, de ter esse esclarecimento em relação à doutrina espírita que nos abre tanto, né, a visão sobre tudo, traz lógica, né, para muita coisa que talvez aquela fé que não seja raciocinada, não faz muito sentido para as pessoas. Para nós que temos essa crença na doutrina espírita, né, nos ensinamentos que Kardec nos trouxe, a gente consegue ter um esclarecimento maior, mas por um outro lado também, como a Ideli disse, uma responsabilidade maior também, né? Então, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento que tudo aquilo que a gente faz, nós somos movidos pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, então tudo aquilo que a gente escolhe, tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência, né? Eu acho que a religião traz isso, né? Essa consciência, né? Mas quem tem que mudar, quem tem que percorrer todo o caminho, quem tem que realmente fazer a diferença, é que somos nós, né? Cada um de nós. Vamos lá? Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos prosseguir? Vamos lá, então? Padre, creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos que considerais superiores. Supondo mesmo que esses princípios sejam errôneos, poderá tal crença, segundo a opinião dos ditos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, consideram artigo de fé e a praticam? Então ele disse aqui se
creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos. Ou seja, mesmo que esses espíritos sejam errôneos, poderá tal crença ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram um artigo de fé e a praticam, ou seja, aqueles que seguem determinada religião, que segundo o que os espíritos superiores poderiam dizer, que alguns princípios sejam errôneos, isso poderia ser fator determinante para a salvação ou não daqueles que a praticam, né? Vamos ver o que Kardec trouxe. Certamente que não, se ela os não desviar da prática do bem, se ela antes os incitar a isso, ou seja, os incitar ao bem, ao passo que a mais bem fundada crença os prejudicará evidentemente se lhes fornecer ocasião de fazer o mal, de faltar à caridade com o próximo, se ela os tornar duros e egoístas, porque então não praticam segundo a lei de Deus, e Deus olha mais os pensamentos que os atos. Quem poderá sustentar o contrário? Ou seja, né, Kardec trouxe aqui, né, desde que a religião não nos tire do caminho do bem, ou pelo contrário, não só nos tire do caminho do bem, mas nos ajude a tomar a consciência de fazer o bem, porque a simples ausência do mal, nós já estamos errando. Não é só ter a ausência do mal, é fazer o bem. Nós precisamos sair da inércia, né? Então eu acredito que seja nesse sentido, né? Se a religião ela não te tira do caminho do bem e te fortalece para que você tenha condições, tome consciência e pratique o bem, né? Ela é uma região que ela está te levando para o caminho certo. Acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos inumanos ou contrários à caridade, não haverá sempre mais culpa naquele que mais meios tinha de esclarecimento? Ou seja, não adianta acreditar em Deus, né? Acreditar em Deus, né? Falar sobre Deus, disseminar os ensinamentos de Deus, de Jesus, enfim. E a gente praticar atos que contradizem esses ensinamentos, né? As leis imutáveis, naturais, né? Ou seja, não tem como acreditar, né? Se você acredita em Deus e faz aquilo que realmente ele nos deixou de ensinamento através de Jesus, principalmente, a gente vai estar no caminho certo, né? E aqui, no final, fala um pouco daquilo que a Ideli comentou agora há pouco, né? Nessa última frase. Não haverá sempre mais culpa naquele que mais meios tinha de esclarecimento? Sem sombra de dúvidas, né? Se a gente tem esclarecimento, tem conhecimento, igual meu pai costuma falar, meu pai é um exemplo, apesar de ser católico, ele vem todo domingo à minha casa e participa do culto do evangelho com a gente. Ele adora, para ele é um programa de domingo, ele não falta. E ele fala muito isso. Ele fala para o Arthur, né? Ele gosta muito de falar para o Arthur isso. Você já sabe separar o joio do trigo. Você sabe o que é certo, o que é errado. Então, se você sabe o que é o certo e mesmo assim faz o que é errado, a tua responsabilidade é maior. A partir do momento, enquanto você é ignorante, você não tem conhecimento suficiente para julgar certa atitude sua, talvez a tua responsabilidade tenha um peso um pouco menor. Mas a partir do momento que você tomou consciência, igual meu pai fala, você sabe separar o joio do trigo, e mesmo assim você ainda faz as coisas erradas, a tua responsabilidade vai ser muito maior. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse parágrafo, sobre essa pergunta? Então, podemos ir da sequência. Vamos lá. Padre, assim, o católico fervoroso que escrupulosamente cumpre com os deveres do seu culto não é censurado pelos espíritos? Allan Kardec, então, responde. Não. Se isso é para ele uma questão de consciência, se ele o faz com sinceridade
Sim, 1000 vezes sim, se for hipócrita, se só tiver piedade aparente. Os espíritos superiores, os encarregados do progresso da humanidade, declararam-se contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a natureza deles e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes que deles se aproveitem. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos. Se, entre os seus ministros, há muitos que desempenham sua missão com devotamento inteiramente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável, convireis que nem todos assim sempre compreenderam a santidade do seu ministério. Os espíritos combatem o mal, onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião será atacá-la? Ela não tem inimigos piores que aqueles que defendem esses abusos. Abusos que fazem nascer o pensamento de poder ser ela substituída por outra melhor. Se a religião corresse qualquer perigo, deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia, transformando-a em arena de paixões humanas e explorando-a em proveito de sua ambição. Então aqui o padre, né, fez um questionamento, né? Se aquele católico, né, que cumpre com todos os seus deveres, seu culto, ele não seria censurado, né, pelos espíritos superiores, né? Não desde que aquilo seja uma questão de consciência para ele, né? Se ele faz aquilo com sinceridade, ou seja, o que é isso, fazer isso com sinceridade? Ou aqui, terminando essa frase, 1000 vezes sim, se for hipócrita. Ou seja, o que quer dizer? Se ele realmente faz tudo aquilo que ele diz e com sinceridade, tudo aquilo que ele prega com sinceridade, ele não vai ser censurado. Mas se ele prega uma coisa e na prática ele faz outra, aí sem sombra de dúvidas ele vai ser censurado, né? E isso é aquela máxima, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então a gente tem que às vezes pensar muito nisso, né? Será que as minhas atitudes no dia a dia estão condizentes com tudo aquilo que eu professo, né? Porque eu me questiono muito em relação a isso e penso muito sobre isso, né? Porque igual agora a gente está aqui, está estudando, está num momento de harmonia. Quem vê pensa que eu sou uma doçura, né? Faz que eu sou o tempo todo assim essa coisa evoluída, que eu faço tudo aquilo que eu falo, né? Mas tem horas no dia a dia, né? Por conta de trabalho, que a gente tem eu falando de mim, eu tenho algumas atitudes, né? Que você fala, meu Deus, como assim, né? Parece que eu vou contra tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu espero que eu consiga alcançar. Então eu digo assim, que é uma luta, né? Não só de uma vida inteira, mas de uma existência inteira, né? A tão importante falada, né, reforma íntima, né? A gente conseguir evoluir, conseguir melhorar e mudar todas essas limitações que nós mesmos impomos a nós, né, para a nossa evolução, é algo que assim não é fácil, né? A gente tem que dominar e domar a si próprio, né? Eu acho que é a gente que se impõe limites, né? Então é uma luta não, né? É um desafio diário. E Deli? Oi, Dudu, você é humana, é normal, como todos nós, que bom, né? Sabe o que eu estou lendo, terminando um livro, São Francisco de Assis, escrito pelo José Carlos de Luca, e está muito interessante, porque justamente o capítulo que eu li hoje, ele fala que os biógrafos procuram, às vezes, camuflar esse lado humano do santo. E existe. Então ele ainda fala que Francisco tinha uns momentos de tristeza, de angústia, de se questionar se ele não poderia estar fazendo melhor. Então esse lado humano, né? Que até Jesus também chorou com toda, né, a grandeza dele,
mas ainda teve em contato com a carne essa coisa da humanidade. Então a gente tem que se respeitar porque é assim mesmo. Fazer de tudo para melhorar, mas a gente ainda tem essas recaídas assim, né? Dentro da normalidade, dentro do padrão. Eu ia falar também uma outra coisa que eu acho interessante. Às vezes as religiões têm certos rituais que a gente até respeita, mas fala, nossa, que bobagem, né? E eu, por exemplo, fui criada em família espírita, então a gente nunca seguiu rituais, coisas e tal, então certas coisas me, né, eu sou contra. E esse ano eu vi uma coisa muito bonita, na Semana de Corpus Christi, o pessoal faz aquele tapete na rua, e não deixa de ser bonito, né? Com as serragens, coisa e tal. Vai passar procissão. E algumas cidades esse ano fizeram aquele desenho com mantimentos. Não sei se vocês chegaram a ver. Eles puseram na rua os mantimentos, arrecadaram mantimentos, fizeram aqueles desenhos, tudo na rua com os mantimentos e foram depois distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, muito interessante, né? Transformar um ritual em uma coisa útil. Porque aquela serragem é tudo muito bonito, tudo, mas depois não dá em nada, né? Foi só aquele trabalho ali do pessoal fazendo aquilo. Agora já deu uma outra roupagem, né? Você arrecadar alimentos, fazer aquele desenho na rua e depois distribuir. Eu achei uma atitude muito linda, né? Uma transformação já desse ritual, dessa coisa aí. Muito interessante. É isso que eu queria colocar. Exatamente, muito bem colocado, né? Eu acho que tem certas situações, né? Igual nessa questão do Corpus Christi, né? Foi uma evolução, né? Uma grande evolução, né? Algo que realmente vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Principalmente nesse momento de tanta necessidade que a gente está vivendo, né? Quanta a gente que está vivendo, assim, não, o mundo, né, está vivendo, muitas pessoas em necessidade, né? Todo dia, quando eu vou para o trabalho, volto para o trabalho aqui perto de casa, tenho uma esquina movimentada ali, um casal que ele já faz algum tempo que eles vão lá, você vê que o que eles têm, então num carrinho de compra de supermercado. Eles param o carrinho na rua ali, puxam uma lona, uns papelão e estão dormindo ali. As pessoas sempre estão passando, e o que a gente pode fazer para ajudar faz, mas é uma situação muito difícil, né? E aí você pensa, para uma pessoa dessa, né? Que talvez, com certeza, nesse dia dos Corpus Christi, tinham muitas pessoas necessitadas, próximas ali onde eram feitos esses rituais, né? De embelezar as ruas com serragem, etc., tiveram a oportunidade, ao invés disso, de ver um evento bonito, porque é bonito sim, sem sombra de dúvidas, mas muito além disso, tiveram a oportunidade de receber um alimento para matar a fome sua e talvez até dos seus filhos, né? A gente sabe que tem famílias inteiras, né, em situação de penúria, né? Infelizmente. Vamos lá? Alguém quer fazer mais algum comentário? Podemos continuar? Então vamos lá. Gente, se eu estiver indo muito rápido, falando muito rápido, de repente eu engato primeiro aqui e começo a falar e não param. Vocês, por gentileza, podem ficar à vontade para me parar. Vamos lá. Padre, dissestes que o Espiritismo não discute os dogmas e, entretanto, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão, nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Olha só, essa colocação, essa pergunta é muito interessante, né? Vamos ver o que Kardec trouxe de esclarecimento. Já de há muito que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo quem os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia,
mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos: a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, como nolo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam. Ou seja, a prática do bem é a lei superior, né? O amor é a lei superior. É a condição sem a qual não, né? Então, se a gente tiver como princípio essa lei superior, a prática do bem, o amor ao próximo e a si mesmo, também, sem sombra de dúvidas, a gente vai estar no caminho. Enquanto a luz não se faz para vós sobre essas questões, crede, se o quiserdes, nas chamas e torturas materiais, se julgais que isso impede que pratiqueis o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isto não impede de renascerdes aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser, apesar de o não quererdes. Credes que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas, mas, apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário, escrita em suas camadas geológicas. Estais convencido de haver Josué feito parar o Sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a Terra que gira. Dizeis que a data da vinda do homem à Terra não vai além de 6.000 anos. Isto, porém, não priva que os fatos vos contradigam. E que direis se um dia a geologia demonstrar, por traços patentes, a anterioridade do homem, como já tem demonstrado tantas outras coisas? Então aqui ele está falando sobre várias situações, né, que provam, né, que a própria ciência vem provando, já naquela época provava isso, né, já trazia informações sobre isso, né, que contradiziam essa postura, né, de Adão, Eva, de que o mundo foi criado em 6 dias. Né? Vocês imaginam agora hoje, né, depois de tantos anos, com toda a tecnologia que existe hoje, com todo o conhecimento que foi sendo adquirido ao longo de todos esses anos, a gente acreditar ainda nessa posição, né, de que o mundo teria sido criado então por 6 dias, Adão e Eva, que não houve um processo evolutivo, que a coisa não se resume somente a a essa crença que não faz sentido, né, não tem lógica, né? Isso é uma das coisas que, mesmo ainda aprendendo muito sobre o Espiritismo, tendo muito a aprender, que me atrai, né? O Espiritismo traz uma luz, né? Traz uma lógica sobre tudo, né? Minha mãe era espírita, minha mãe desencarnou há muitos anos, eu tinha 11 anos de idade quando ela desencarnou. Ela era espírita, a família dela, da minha mãe toda espírita, e meu pai católico. Né? Depois que minha mãe faleceu, eu acabei me aproximando um pouco mais do catolicismo, mas eu tenho algumas lembranças da infância, só que naquela época eu lembro de fazer reunião mediúnica na minha casa. Né? Minha mãe com as minhas tias reuniam na minha casa. Eu tenho uma memória afetiva em relação a isso, inclusive, eu me lembro que sempre tinha bolo de fubá e chá de erva cidreira. Então isso traz uma memória afetiva muito gostosa. Mas enfim, e depois eu acabei me afastando um pouco do espiritismo, né? E depois, uma fase, eu acabei me afastando de tudo, na verdade. E acabei me reencontrando quando conheci a Ana Flávia, enfim. E hoje, graças a Deus, estou aqui. Mas traz muito, muito sentido, né? A gente acreditar nisso, né? Que as coisas não aconteceram dessa forma, que chega a ser, perdão, um pouco até fantasioso, né? Não desmerecendo, não em relação ao que cada um acredita, porque eu tenho por questão de princípios meus, respeitar toda e qualquer religião e todo aquele que segue a religião que for. Até porque eu acredito que todo mundo tem uma necessidade. Né? Eu acredito, por exemplo, se a gente pensar em algumas religiões que são extremamente com muitos rituais, com que pregam mesmo aquela coisa de Deus punitivo, né? Que Deus pune, que você vai para o inferno, não sei o quê. Algumas pessoas necessitam disso, né? Necessitam dessa crença, né? Para poder
começar o seu despertar, mas vai chegar um momento que todo mundo vai chegar num só, vai convergir para um único ponto. Eu não digo nem religião, eu não digo nem que seja espiritismo, mas vai convergir para o amor, né? O amor uns pelos outros, né? O amor incondicional, né? Porque o nosso amor ainda, infelizmente, impõe condições, né? Muito diferente do amor de Cristo, né? Que era um amor incondicional. Mas a gente ainda vai chegar lá. Deixa eu ver. Nós paramos. Aqui. Crede, pois, em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do diabo, se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. É aquilo que eu acabei de dizer, né? Se for para o teu bem, para te fazer melhor, quem sabe acreditar que realmente existe o diabo, que Deus vai te punir, se isso for para o teu bem, para te colocar no caminho da tua evolução, faz sentido, né? O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de qualquer um. Está aqui, né, gente, nessa frase. A necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É simples, não é? É uma frase de uma compreensão muito fácil. Mas a gente praticar, a gente fazer isso, né? Realmente colocar em prática. Eu volto a dizer, como eu disse agora há pouco, né? Falar é bonito, né? É fácil. Todo mundo gosta de falar bem, ser ouvido, né? É legal a gente ouvir quando alguém está falando coisas boas, nos despertam sentimentos bons, né? Mas daí a começar a realmente fazer o bem, que é o que importa, né? É uma distância bem grande, né? E é o que vai fazer diferença na nossa vida, né? Ficar só na falácia não vai nos levar a lugar algum. Você quer falar alguma coisa, Deli? Eu quero. Pois Eu não, fica à acho assim, vontade. a gente vai praticando bem, né? Vai se melhorando nessa parte, mas eu acho que onde mais pega é no pensamento, né? Porque a gente sabe da força que tem o pensamento, a força de criar determinadas situações. Então, eu acho que assim, nas atitudes físicas, você já vai melhorando, mas o pensamento, né? Eu vejo assim, vou contar um segredo para vocês. Às vezes eu acabo de fazer uma oração, uma coisa terminou, eu estou sozinha, já vem um pensamento ruim, porque fulano devia ter feito isso, porque isso, sabe, pré-julgando as pessoas. Então, acho que essa questão do pensamento, né, do vigiar e orar, e aí essa questão do pensamento é um refinamento que demora mais para a gente conseguir, né? Nas atitudes, você já não mata mais ninguém, né? Muitas vezes você até nem fala mais, mas o pensamento, gente, e a gente sabe a força que tem o danado do pensamento, né? Mas como é difícil, como é trabalhoso, né? Aí outro dia, no outro curso de quinta-feira, até gostei que a Marlene disse que fala com ela mesma, Marlene, outra vez você está pensando isso? Então começou a fazer efeito para mim também. Eu falo, e Deli, outra vez está pensando isso? Sabe, para ir corrigindo, né? Essa questão do pensamento. É complicado, é trabalhoso, né? A gente tem que botar atento realmente, focar e querer melhorar essa parte, porque é difícil, né? Sem sombra de dúvidas, a gente domar o nosso pensamento, né, para realmente ficar em equilíbrio e pensar o bem, não é fácil, né? A respeito disso que você disse que a Marleninha fez, eu também faço um exercício, tenho feito, aprendi um pouco a fazer isso, que é a coisa que eu acho assim muito difícil para mim. É você conversar consigo mesmo se olhando no espelho, né?
você fazer uma reflexão. Eu acho que é um exercício que se todo mundo fizer ao final do dia, quando você chega em casa, você vai tomar um banho, você entra assim, você olha no espelho, você começa a pensar, a refletir como foi o seu dia, quais foram as suas atitudes, o que você poderia, e começa a conversar. Vocês já pararam para olhar no espelho, olhou no fundo do olho, no fundo dos seus próprios olhos? É muito difícil, gente. É muito difícil. Porque a gente sabe, né? A gente pode, perante os outros, perante a sociedade, perante todos que estão à nossa volta, criar, entre aspas, um personagem, né? Que eu sou uma pessoa. Mas e o que está realmente dentro da gente? Quais são os pensamentos que estão tomando conta, né, do nosso ser? Eu acho que isso, assim, a gente conseguir chegar ao ponto de os nossos pensamentos, volto a dizer, né? Primeiro eu falei da gente colocar em sintonia aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala com aquilo que a gente pensa, né? Porque o pensamento é uma atitude também, assim como uma atitude física, um pensamento é uma atitude de energia. Porque se eu estou, igual ele falou, eu orei, fiz oração, pedi por todos, acabou a oração, eu já começo a pensar em alguém, um desafeto, por exemplo, que me desagradou naquele dia, nossa, aquela pessoa. A gente não tem noção, né? Aliás, a gente tem, né? Que assim, a força que tem esse pensamento, essa energia chega na pessoa, né? E assim, a pessoa talvez pode até ser que ela não seja prejudicada naquele momento por essa energia, mas sem sombra de dúvidas, a gente está se prejudicando, né? Porque da mesma forma como um dia eu ouvi uma frase de alguém no curso falando que, como é que foi? O perfume fica na mão de quem distribui rosas, mas os espinhos também, né? Então, o que a gente está distribuindo? A gente está distribuindo perfume, rosas, ou a gente está distribuindo espinhos? Se a gente for distribuir espina, vai machucar nossa mão, né? Então, a gente pode até, de certa forma, gerar um certo desequilíbrio por conta essa energia que não é elevada, aquela pessoa que a gente está direcionando determinado pensamento. Mas, sem sombra de dúvidas, primeiro prejudicados somos nós mesmos. Então, a gente precisa refletir muito, muito, muito sobre isso, né? Vamos lá. Aqui. Notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes de que acabastes de falar... O Luiz levantou a mão. Perdão. A Isa, deve ser. É isso. Isa, por gentileza, sou Luiz, Isa. Não, tudo bem. Seria somente completar, mas o que vocês falaram foi maravilhoso. Eu até, conforme ele estava falando, eu pensei assim, ufa, não estou sozinha nessa, estou na luta, né? Porque havia muita culpa em mim. Eu me culpava muito diante disso, aos pensamentos, né? Você estudar, né? Fazer a oração, ou fazer o evangelho, e de repente aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas ruins que vêm, né? Aí eu comecei, faz um tempo, né, Luiz? Se eu falo umas bobeiras, eu falo para ele, nossa, tira do meu pensamento, de falar diferente, e fico esfregando assim na minha cabeça, né? E aí eu falo assim, fala de você, Isa. Começa a falar de você. Gente, ó, fecha a boquinha na hora, mudo o pensamento, começo a cantar, porque realmente a gente tem que trabalhar esse orar e vigiar, né? É que nem Edu falou, olhar no espelho. Então, quando eu pego nessas bobeiras mesmo, sabe, assim, nesses pensamentos, acho que eu devo ter até com plástico aqui, deve estar até esticado, não tá, minha ruga está saindo, tanto que eu esfrego. E eu falo com o Luiz, nossa, Isa, muda o pensamento, agora fala de você. O que eu vou falar de mim? Né? Isso aí, para mim, está me ajudando muito. Porque eu me culpava, eu queria ser aquela perfeição. E até com relação ao livro, Francisco de Assis, que eu estou aprendendo muito, não, estou indo, vamos indo, né? Vamos caminhando, né? Francisco de Assis foi caminhando, ele estava aqui na Terra, né? Tinha as necessidades, mas ele foi lutando. Então, nós vamos caminhando dessa maneira. E, graças a Deus, a gente comete coisa errada, pensa coisa errada,
modifica, volta a cair novamente, mas graças a Deus nós já estamos reconhecendo. Triste é quando a gente faz ou fazia e encerrava, né? Achava que era totalmente certo. Mas a gente está batalhando, ou olhando no espelho, ou esfregando a testa, que acho que eu quero ver tirar minhas rugas, então eu esfrego a testa. Então, a gente vai melhorando, nós estamos trabalhando para isso, né? É só isso que eu ia comentar, gente. Eu só ia fazer um pequeno comentário que para a mulher é meio difícil essa de olhar no espelho. Porque eu, por exemplo, olho no espelho, aí em vez de olhar nos meus olhos, estou precisando tingir o cabelo. Caramba, apareceu mais ruga. Então olhar no espelho para a mulher é complicado, viu? Mas no fundo é aquilo, né, gente? Nós sabemos quem nós realmente somos, né? A gente sabe quem a gente é, né? Como eu disse, a gente pode até criar um personagem que as pessoas até gostam de ver, né? Mas a gente sabe realmente o que se passa dentro de nós, né? Eu costumo dizer, às vezes penso assim, tem alguns sentimentos, alguns pensamentos que eu acho que a gente não divide com ninguém, né? Senão conosco, consigo próprio, né? E isso não quer dizer não estou querendo dizer no sentido que você esconde algo do marido, da esposa, não é isso. Mas a gente tem sentimentos, acho que tão profundos dentro da gente, alguns até no nosso subconsciente, mas que a gente sente, né, certas coisas que assim, eu acho que são aqueles leões interiores, né, que a gente tem que ir domando, né? E Deus é tão justo, né, tão amoroso, tão benevolente, que Ele nos dá todas as oportunidades que nós precisarmos para a gente ir aos poucos burilando, né, moldando, amansando esses leões, e a gente vai, né, a cada aprendizado, a cada oportunidade, a cada encarnação, conseguindo, né? A gente só não pode achar que, pelo fato de que a gente acredita na reencarnação, né? Mas que falar, eu não estou meio cansado agora, eu vou deixar para depois. Isso aqui eu mexo depois. Mas sempre que você vai deixando para depois, vai ficando mais pesado, né? Eu já disse para o Arthur o seguinte, ó, todo bem que você faz, né, durante a sua vida, durante a sua existência, e eu falo para ele, o bem às vezes a gente confunde, né? A gente acha que fazer o bem é algo muito grandioso, né? Eu falo para ele. Então, às vezes a gente fala, eu vou esperar se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar uma instituição, vou doar não sei quanto uma instituição, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá, mas e aí, se você não ganhar, você não vai fazer nada? Tudo bem, se você ganhar, se você quiser fazer, puder fazer, vai ser ótimo, né? Mas e quanta coisa boa a gente pode fazer todos os dias, e às vezes uma coisa que para nós pode parecer tão banal, tão pequena, mas que para quem está do nosso lado necessitado, talvez um olhar de carinho, né? Um sorriso, né? Um bom dia, uma boa tarde, ser simpático pode mudar a sintonia de uma pessoa, né? E mudar assim muito, né? A gente sabe que às vezes uma palavra, um sentimento, uma palavra amiga, um sentimento nobre para uma pessoa, um abraço, um aperto de mão, que seja algo realmente que esteja assim, repleto de amor, de sentimentos elevados, vai fazer a diferença. Então são coisas pequenas, né? Que a gente pode ir fazendo todos os dias, né? Deixa eu ver quanto tempo falta. Falta 7 minutinhos. Vamos ver se a gente termina só esses dois próximos parágrafos. Acho que não vai dar para terminar tudo. Vamos lá. Notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes de que acabaste de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesseis lido tudo quanto tenho escrito a respeito, teríeis visto que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhes dá. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório. Antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Vai mesmo além. Ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente, não. Ela diz muito bem que isso é uma simples figura,
que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr-se a votos tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos se veria para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eu vou fazer até o seguinte, pessoal. Eu vou marcar para a gente continuar na próxima reunião. Eu vou voltar a esse parágrafo. Eu acho que é um parágrafo muito importante, interessante, que a gente não vai ter tempo para falar todo sobre ele. Então, eu vou marcar para o Adolfo que a gente vai continuar a partir desse parágrafo aqui, porque a gente continua. Eu acho que esse parágrafo seguinte tem muita coisa interessante para a gente poder falar. A gente não vai ter tempo para falar sobre tudo agora, tá? Então, pessoal, só aproveitando antes da gente encerrar, lembrando, né, porque se alguém não estava aqui no início, que semana que vem nós não vamos fazer o estudo do livro nessa sequência da leitura. Essa sequência vai voltar dia 10, tá? Então, no dia 10 a gente vai voltar nesse parágrafo que a gente parou hoje. Semana que vem a gente vai ter uma grata oportunidade de ter um estudo a respeito de um tema que a gente já trouxe aqui e que deu bastante discussão, né? Bastante troca de ideias, algo muito importante, que eu vou repetir novamente. E vou colocar lá no grupo também, a idiotia e a loucura pré-Kardec. Reflexões à luz da doutrina. Quem vai fazer esse estudo é o Francisco Cruz, um convidado do Vitor, né, que participa do grupo, que não está vindo por conta da faculdade, mas todos aqui devem conhecê-lo. E ele convidou o Francisco, que ele vai fazer esse estudo para nós semana que vem. E lembrando, novamente, para a gente ficar preparado, trazer uma aguinha, que vai demorar 1h30 o estudo, e a gente não pode perder essa oportunidade, vai ser muito bom. Vai ser no mesmo esquema, nós vamos participar aqui, através desse link, que a gente vai colocar no grupo novamente semana que vem, no Google Meet, e vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, tá? Então, para quem não está no grupo, não participa no grupo, vai poder assistir ao estudo através do YouTube, ok? Eu não sei se a Leninha está no grupo do WhatsApp, né? Se ela lá no grupo do WhatsApp, tá, né, Leninha? Está lá, né? Tá. Então, legal. Então, vai estar tudo lá no grupo, o link para acesso do Google Meet, não vai mudar nada, vai ser o mesmo link de toda semana, tá? E eu vou colocar agora em seguida no grupo o banner, vocês podem compartilhar com quem quiser, né? Eu acho que vai ser bem interessante esse estudo. E mesmo quem não estiver no grupo, que não for participar pelo Google Meet, pode assistir pelo YouTube. E vai ser interessante a gente participando pelo Google Meet, como a gente está aqui hoje, que a gente vai ter oportunidade ao final, quando ele terminar a apresentação dele, de fazer perguntas, né? Então vai ser bem interessante, tá? Então semana que vem a gente se encontra novamente. Eu queria pedir para a Isa, por gentileza, você faz as preces de encerramento? Faço, sim. Então, com muito carinho, mais uma vez, vamos agradecer o amparo, a proteção que tivemos para a realização desse trabalho, né? É um estudo, é um trabalho de desenvolvimento, de conhecimento para o nosso espírito. Então, só nos resta agradecer ao Pai, agradecer ao nosso Divino Mestre amado Jesus, e aos nossos guias espirituais, anjos trabalhadores que estão sempre conosco, nos intuindo pensamentos para o trabalho do bem, para o trabalho do amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.